Bom, vou começar me apresentando. Agradeço primeiro a presença de todos vocês nesse webinar realizado pela Asbeia São Paulo. Bom dia a todos, eu sou a Pierina Piemonte, eu sou vice-presidente de comunicação da Asbeia São Paulo e sócia do escritório associado LPA Arquitetura. O tema do nosso webinar de hoje é fachadas em edifícios residenciais, com os escritórios associados às Asbeia São Paulo, Itamar Berezin, LE Arquitetos e ID Studio. Em nome da Asbeia São Paulo, agradecemos à Anfacer e à Expo Revestir pelo espaço para participação de escritórios associados às Asbeia São Paulo na discussão deste tema importante nos projetos de arquitetura, que é a especificação de fachadas. Para quem não conhece, a ASBEA-SP é a única entidade que trabalha exclusivamente na defesa dos interesses dos escritórios de arquitetura e urbanismo, fomentando seu desenvolvimento com empresas por meio da representação institucional, relacionamento, capacitação e promoção da imagem. Se você quiser participar da ASBEA ou conhecer um pouco mais sobre a gente, entre em contato pelo chat e ASBEA-se. Mas vamos agora ao nosso tema de hoje, que são as fachadas em edifícios residenciais. Iremos começar com Itamar Berezin, titular do escritório associado às Asbeia São Paulo, Itamar Berezin Arquitetura e Urbanismo. Arquiteto, fundador do escritório Itamar Berezin Arquitetura e Urbanismo, que desenvolve seus projetos com responsabilidade e compromisso em sua concepção criativa, sempre acompanhando a evolução tecnológica e estética do mercado. A experiência de 4 décadas resulta em seu grande diferencial, o rigor no desenvolvimento arquitetônico, desde os projetos legais aos executivos. Com mais de 800 projetos executados, o escritório atua em diversas áreas. Destaca-se pelos empreendimentos residenciais de médio e alto padrão, edifícios corporativos e uso misto, condomínios clubes, single towers, edifícios comerciais, hotéis e shopping centers, espalhados por várias regiões do país. Ao longo de todos estes anos, alcançou excelência pelas suas soluções originais e arrojadas, e está contribuindo para a inovação estética dentro do cenário arquitetônico mundial. A palavra é sua, Itamar. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Fui escalado para falar em primeiro lugar, né? Sempre mais difícil. Mas vamos lá, eu vou apresentar um projeto que, inclusive, recebeu uma premiação agora em Londres, que é um projeto bem diferenciado. Fizemos para Elbor, com o ateliê do Ferrari. Vamos botar as imagens? Vou passar um pequeno vídeo assim, mais para mostrar, e depois vamos entrar nos detalhes. Conveniências no térreo, lazer O projeto começou a se desenvolver conceitualmente por ser um terreno de esquina, e a gente queria buscar o máximo possível alguma visão do edifício, buscando a área verde, não digo do parque, mas todo o Jardim Lusitano, então nós tínhamos essa possibilidade. E por ser um terreno de esquina, isso facilitou bastante para a gente, porque a gente fez um prédio numa forma angulada, assim, curva, para buscar o máximo possível de unidades com vista.
E a complexidade, além dessa busca, dessa visibilidade do edifício, foi colocar uma série de tipologias de apartamentos, que varia de apartamento de estúdio de 20, 30 metros quadrados até duplex de 120 metros quadrados. Então, é um projeto muito arrojado, no sentido de ser aceito com essa mistura de públicos, né, de apartamentos menores, grandes, uma coisa que a gente vê muito fora do Brasil, aqui é muito raro ainda, apartamento de 30 metros com 120, duplex, quer dizer, apartamentos sofisticados, e isso gera um movimento plástico muito interessante de fachada, quer dizer, o desenvolvimento do produto gerou uma fachada, quer dizer, pé direito duplo, terraço maior, terraço menor, projeto de terraço se avançando para fora da fachada e, consequentemente, cria toda uma estética do prédio. O zoneamento da região hoje envolve aproveitamentos de áreas mistas, né? Então, nós temos áreas de lojas, temos áreas de escritórios, quer dizer, então é um complexo dentro de um empreendimento que tem área residencial, tem lojas para Ibirapuera, tem área de 2 andares de escritórios, que provavelmente vai ser tipo um coworking, e é o que está sendo planejado. Então, é uma mistura, quer dizer, o que facilitou muito o desenvolvimento do projeto por ele ser de esquina. Então, a gente conseguia setorizar muito bem a parte residencial, separada do acesso do escritório e separado da vida da história das lojas. Ou seja, na verdade, era tentar ter uma individualidade. Eu acho que é muito importante esse mix-use, mas cada setor tem sua separação, quer dizer, as lojas têm a questão de carga, descarga, saída de lixo, toda a parte feia que acontece no empreendimento. E o escritório também tem um fluxo de pessoas que é grande e tem entregas, enfim, a gente já convive diariamente, né? E o residencial tem que ser uma coisa mais exclusiva. E essa preocupação de colocar o residencial com mais exclusividade, lógico, ele também tem toda uma questão de recebimento de mercado de encomendas, tem toda essa parte de apoio para o futuro morador, né? Então, e fora isso, ainda temos toda a área de garagem, tal, para atender todo esse complexo. Aí você tem uma ideia de imagens dos apartamentos, mas vamos voltar só um pouquinho para ver o formato do prédio, toda a concepção das tipologias, misturas de tipologias, apartamento de um dormitório, duplex de 2 dormitórios, loft de 2 dormitórios, quer dizer, loft com pé direito de 4 metros, não chega a ser um duplex. E, quer dizer, então nós temos aí várias tipologias. Aí são imagens de áreas internas, como também áreas de lazer, que nós temos vários equipamentos, porque envolve aqui vários tipos de público. E também com a história da pandemia foi agregado aí uma série de questões, como fazer uma convivência, como ter uma área de lazer. Então, você vê aqui, em cima da área dos escritórios, nós temos toda uma área de lazer, inclusive o acesso do edifício se dá por esse andar de lazer, quer dizer, ele está a pelo menos 12 metros acima do nível da rua. Volta para aquela imagem. Essa aqui. E aí nós temos todo o acesso do edifício residencial que se dá por essa região aqui na Rua Saussure. Nós temos toda uma área de equipamentos, uma preocupação dessa questão da pandemia, onde as pessoas buscam estar mais ao ar livre, e também poder trabalhar, poder fazer reuniões, receber pessoas, tá? Então, tem toda uma mistura de público que precisa de espaço para comportar, fora do seu apartamento, áreas comuns, né? Com múltiplo uso. Aí tem uma imagem dessa área de lazer. Aqui nós temos o rooftop também, quer dizer, por ser um prédio muito verticalizado, com vários equipamentos, então a gente tem que explorar o máximo possível o que podemos de área de lazer. Então, na cobertura, tem toda uma área de ginástica e espaço gourmet,
e uma área externa, e explorar o máximo possível da vista, né? Então, esse é o projeto buscando acomodar uma série de usos, né, que é uma tendência hoje muito forte em São Paulo. Aí mais algumas imagens. Acho que aí você vê o apartamento duplex. Só alguns detalhes de fachada. E toda essa parte de cima é a área de pé direito duplo com espaço de ginástica. Enfim, a composição da fachada se dá realmente pelo uso do tamanho dos apartamentos, os espaços de pés direitos diferenciados, que nem essa unidade, duplex nas pontas, estúdios, e a fachada resultou dessa composição de unidades. Aí, vários equipamentos que fazem parte do empreendimento, considerando que nós estamos muito perto do Parque Ibirapuera, então houve além do obrigatório de espaço de bicicleta, foi um pouco além, quer dizer, a gente está entendendo que, infelizmente, com a pandemia, a individualidade voltou forte, né? Então, não dá para pensar, tem que ter um pouco mais de tudo, somente bicicleta individualizada, essa coisa de compartilhamento deu uma balançada, né? Bom, aí são uma série de equipamentos. Aqui vocês vê como a gente separa os espaços de entrada do prédio, tá? Então, nós temos as lojas que dão para a Avenida Ibirapuera, a entrada da parte corporativa, que nós temos 2 andares aqui, plenos corporativos, e a entrada do edifício residencial aqui nessa lateral e a entrada de garagem. É um projeto bem complexo. Acho que agora eu vou pedir para a Yuri, que está aqui do meu lado, ela vai falar um pouco sobre acabamentos, sobre tudo que a gente pensou nesse projeto, que, aliás, a obra já começou. Bom dia a todos. Meu nome é Yuri Fernandes, eu trabalho com o Itamar e sou responsável pela coordenação das fachadas do escritório. E o que é muito importante a gente falar sobre esse projeto, eu estou voltando para esse slide, é que a composição da fachada ela resultou muito da distribuição de planta que a gente fez. Então, assim, todas essas tipologias que a gente tem na torre, diferentes tipologias, criaram já esse formato no pavimento tipo que foi ressaltado na fachada. Aqui no código esquemático, vocês conseguem ver as diferentes tipologias. E isso formou uma dinâmica para a fachada muito interessante, e a gente ressaltou com o revestimento que a gente utilizou, com as diferentes cores. Então, nós abraçamos essa esquina para valorizar as visuais do apartamento e transformando a torre de praticamente apartamentos pequenos para a região. É uma região que a gente tem uma características de empreendimentos maiores, e a gente fez com que a torre parecesse um elemento único, unindo todos essas diferentes tipologias. E ressaltando essas diferentes tipologias, criando essa fachada mais movimentada. Uma falta de paciência. Utilizamos bastante vidro, utilizamos texturas, e no embasamento a gente utilizou os materiais mais secos, como o concreto aparente e uma chapa perfurada, que era para identificar as diferentes composições dessa torre mista. Deixa eu ver se eu consigo passar. Aqui a gente consegue ver a torre como um todo. Ela, voltando, abraçou essa esquina com as 2 avenidas.
No embasamento, a gente criou esse elemento de destaque, né? São as fachadas ativas que destacam e trazem um aspecto de interferência, não interferência, assim, de um aspecto de entrosamento entre o transeunte e o empreendimento, sem fechar, sem vedar, dando esse aconchego da escala humana. Utilizamos chapa perfurada, principalmente porque aqui a gente também tem ventilação de máquinas, então abusamos desse elemento não só por funcionalidade, mas por estética, e valorizamos esse trecho de baixo do empreendimento para identificar exatamente essa diferença entre trecho residencial e o trecho não residencial, porque basicamente aqui começa a torre para cima, que é esse pavimento de lazer que a gente está vendo aqui. É basicamente isso. E os acabamentos que a gente utilizou foi o vidro, o alumínio, a chapa perfurada, os materiais secos como a pedra e o concreto aparente e as texturas em várias cores, em tons amenos, para não agredir o entorno, né? É basicamente isso. Então, agradeço muito a participação de vocês, Itamar e Yuri, belíssimo projeto, muito lindo, quero ver pronto. E vamos passar para o próximo escritório. Agora iremos apresentar o caso do escritório associado LE Arquitetos, apresentado pelo sócio titular Luiz Eduardo Oliveira. Arquiteto formado pela FAO Mackenzie em 1986, atua no mercado imobiliário desde a década de 90, tendo concebido projetos em várias cidades brasileiras e acompanhando todas as mudanças e avanços que ocorreram no período, seja em termos de usos e costumes, como em questões técnicas, legais e normativas. Em 2014, fundou a LE Arquitetos em sociedade com antigos amigos e colegas. A palavra é sua, Luiz. Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem aí? A imagem já entrou, né? Bom, vamos lá. Eu separei um projeto que a gente fez, que é o Gabel. O foco que eu levei em conta para a apresentação é um pouco o processo que resultou na estética do prédio, que foi em placas pré-moldadas da estampa, enfim. E o foco é um pouco direcionado nesse sentido, né? A LE tem 8 anos de idade, a gente foi fundado em 2014, a gente atua 100% no mercado imobiliário, provavelmente desses 100%, 99% em cima de edifícios residenciais e provavelmente uns 80 e tantos % na cidade de São Paulo. Coincidiu também a nossa fundação com a mudança da lei na cidade, né? A aplicação de produtos na famosa zona de eixo, que resultou em projetos mais densos, né? Com mais unidades menores, maior diversidade de produtos na mesma torre, né? A lei nos leva a isso. Muitos estúdios, muitos dormitórios, etc. E, em sua grande maioria, em terrenos já em zonas adensadas e quase sempre não muito grandes, né? Então, a gente pegamos essa onda o tempo todo no nosso escritório. Acho que de todos os projetos que a gente fez e foram lançados, acho que 90% foram na famosa Azeu, né? Enfim, nessa toada que o Gabel, que é um projeto que a gente fez para a Tegra, ele foi feito em 2017, concebido entre 2016 e 2017. Ele finalizou a obra agora em 2021, ficou pronto. É um terreno de 2.000 metros e tem uma área construída total de 14.000 metros, né? Vamos passar aqui. Espera aí, só passar. Ele tem uma característica importante. Ele acompanhou uma verticalização da região da Rebouças,
né? Embora ele esteja inserido na área de Rebouças, que já tinha verticalização, onde ocorreu a maior mudança, que todo mundo deve estar acompanhando, da Avenida Brasil até o Zé Matoso, o lado de Pinheiros foi dizimado, então saindo prédios novos, etc., bonitos, modernos, né? O Gabel, ele foi um dos primeiros. A Tegra, no caso, tinha feito um na Rua Pinheiros, mas em seguida entrou o Gabel, né? E o cliente, qual era o desejo do cliente, né? A gente trabalha para atender os desejos do cliente. Ele queria um projeto que fosse, de fato, impactante, moderno, alto, o mais possível alto. Está na Rebouças, ele tem uma vantagem que ele tem uma pequena... Ele tem peraí, deixa eu pegar aqui, pequeno espacinho aqui antes, né, que dá um bufferzinho, dá um espaço até a Rebouças, mas ele tem grande visibilidade. Ele é na saída da Gabriel Monteiro da Silva, chegando lá quase no Hospital das Clínicas, né? Tinha que ser um projeto muito bacana para eles, porém, ele é absolutamente convencional do ponto de vista do seu produto, né? Obviamente, a gente colocou piscina na cobertura, a gente colocou fitness em destaque na cobertura, salão de festa espetacular, área de lazer espetacular, mas as unidades de produto eram unidades de 70 metros, 2 dormitórios, né? E nossa preocupação era como fazer de um produto absolutamente comum, ainda mais na zona de eixo, se transformar num produto diferenciado, né? De cara, o que a gente pensou foi subverter um pouquinho as plantas que a gente estava trabalhando na época. Os 2 dormitórios que a gente tem, tradicionais, sempre são com sala compostas de alguma maneira e terraço na sequência, sempre para baixo, né? Sempre na sequência. A gente subverteu o local dos terraços para que eles ficassem laterais à sala, não na frente da sala. Com isso, a gente conseguiu criar situações de ter terraço nas quinas da torre, né? E, com isso, a gente conseguiu tirar um pouco a imagem que, para um projeto mais convencional, é a veneziana do quarto, é a janela do banheiro, que, de preferência, tem que ser iluminada, etc., etc. A gente conseguiu criar uma linha de projeto que remetesse uma coisa um pouco mais moderna, um pouco mais internacional do ponto de vista de visual. Foi essa a nossa luta de criar uma torre que conseguisse fazer isso, né? A gente conseguiu, a gente teve um certo... Esse é um projeto que eu acho que a gente, dentro do escritório, participou como arquiteto de uma maneira muito intensa. Desde o convencimento ao cliente, a procura por uma planta diferente, e depois na execução da obra, nos acabamentos, etc. Então, o lance foi de uma planta, de um produto convencional, para criar algo diferente. A saída foi os terraços, o que a gente tinha mais facilidade, vamos dizer, para vender para o cliente. Isso resultou numa planta muito iluminada, com o terraço ao lado, que é um prolongamento natural da sala, integrada com a cozinha. É um produto moderno. Esse projeto está do lado da Oscar Freire, inserido nos jardins. E a gente achava que essa brincadeira poderia ser a saída para a gente conceber um projeto diferente. Difícil, porque, do ponto de vista de convencimento, porque o mercado é sempre afeito ao que já existe, né? Então, a gente trabalhou, fizemos maquetes, construímos maquetes antes mesmo das plantas estarem totalmente definidas, com os terraços do canto, para explicar para eles que, de fato, isso podia ser uma linha legal. Depois, a maquete mais final ficou bem claro isso para eles, enfim, e assim foi. Foi um processo longo de convencimento, que eles adoraram, gostaram, obviamente, mas que foi interessante do ponto de vista de profissional de arquitetura, né? A gente começou a fazer alguns esquetes na época de como faríamos. A gente queria tirar partido de linhas verticais na torre, até para invocar uma torre mais alta, de realçar essa questão da torre mais alta. Chegamos a pensar em alguns elementos. Primeiro, pensamos muito em concreto aparente, depois passamos a pensar
em usar aço cortem, usar placas, chapas perfuradas, criando algumas texturas diferentes, algumas percepções de sombra e luz diferentes. Enfim, a gente trabalhou nesse sentido, foi caminhando dessa maneira, e em dado momento, o que foi acontecendo foi assim, a gente foi fazendo dessa maneira, e aí entra sempre dentro do mercado, para quem trabalha mais fortemente nele, entra a questão custo, né? A imagem está ótima, o produto está ótimo, é isso mesmo, precisamos de uma fachada espetacular, mas tem um custo que tem que ser composto na equação toda do negócio mercado imobiliário, né? E quando entrou o custo, aí começou a criar um problema para a gente conseguir fazer ou o aço cortem, que foi uma solução que a gente tinha achado que ficaria legal, a gente poderia trabalhar com nuances do próprio aço cortem de uma maneira interessante, ou então na chapa perfurada. Isso acabou ficando inviável do ponto de vista de custo, né? Isso caminhou para uma construção que fosse mais convencional, né? Revestimentos convencionais, como a gente está acostumado a fazer, pintura, textura, manteríamos o caixilho, os vidros nos terraços, etc. A gente achava que poderia até ser bom, porque como a gente conseguiu manter uma linha que os terraços criavam uma linha contínua na torre, etc., etc., a gente acha, bom, tudo bem, não vai dar para ser o aço cortem, mas a gente vai continuar tendo os elementos verticais, etc., etc. Em dado momento desse processo, me liga o Márcio Afonso, né, que era um engenheiro, diretor, enfim, da Tegra, e nos propôs o seguinte: poxa, nós temos um problema grande nesse terreno, o terreno não é grande, a gente tem muita construção, a gente tem problema de logística, a gente tem problema de prazo. E se a gente fizer em pré-moldado de concreto, né? Assim, de imediato, eu achei a ideia espetacular, porque eu trabalhei com pré-moldado, a gente vai vendo, antigamente se lia livros, né? Revistas, tal, importadas, tal. Agora a gente acha com mais facilidade em sites, na internet. A gente sempre achou, pô, mas é demais, né? Mesmo quando vai viajar, você vê muita coisa pré-moldada, coisas complexas que fazem pré-moldado, e no Brasil tem muito pouco, né? Se aplicou bastante pré-moldado até para fazer produtos mais rebuscados, etc., mas não em linhas mais retas, né? Eu me lembro que há uns 10, 15 anos atrás, uns 15 anos atrás, a gente fez um produto para cetim que chamava Mundo Apto, que tinha algumas partes em painel stamp. A gente fazia textura, aquilo ficava legal, vinha aplicar direto na torre e tal, e depois nunca mais fizemos. Então, imagina, um gap de 15 anos entre uma experiência e outra, a não ser em galpões logísticos, que a gente também trabalhou, a gente nunca mais usou, né? E a gente achava que isso era perfeito pela composição de cores que a gente tinha feito, etc., etc. Daí a gente começamos um processo na Stamp, ali em Barueri. Foi um processo muito rico, por isso que eu falo que esse é um projeto que, do ponto de vista da profissão que a gente escolheu, é completo. A gente intercedeu muito nos detalhes, conseguiu trabalhar com protótipos, com maquetes, antes mesmo de ter o projeto, maquetes depois. A gente ficou muito orgulhoso do processo e muito feliz. Na Stamp, foi um processo longo, muito longo, de escolha e de como seriam as juntas, deixa eu pegar minha canetinha aqui, como seriam as juntas, de que forma os acabamentos aconteceriam, aqui tem que ser uma cor, isso é um kit, um protótipo de uma janela de quarto. Pô, aqui eu venho com essa cor, tem que virar igual, aqui eu venho com essa cor, tem que virar igual, aqui é outra cor, tem que virar igual. Aqui talvez seja outra cor, também tem que virar. Tudo isso a gente foi discutindo em protótipos, na Stamp, né? Isso foi muito legal, porque a gente acabou pensando em problemas e resolvendo problemas no local, né? Como é que funciona, por exemplo, a junta que vem aqui? Que cor é essa junta aqui? Essa junta é da cor daqui ou é daqui? E aqui, quando chega na janela, como faria?
enfim, todo tipo de detalhe foi sendo discutido, isso foi muito legal. As cores dos painéis, aqui, nossa, escolhemos longamente essas cores aí. Acho que seguramente eu fui 4 ou 5 vezes na Stamp com cores que eles haviam trabalhado durante a semana, em 2, 3 dias, e pigmentação, etc., para a gente chegar nas cores que a gente tinha idealizado, isso sempre junto com o cliente, né? Então, foi um processo participativo de todo mundo que foi muito legal, muito interessante, até chegarmos às cores que a gente queria, que acabou ficando aqui, que estão no prédio, né? Enfim, esse período da Stamp foi muito legal. Outra coisa, esse projeto deve ter sido um dos primeiros, eu não tenho agora, me foge aqui, eu estou falando, eu não tenho certeza, mas a gente queria as abinhas, que depois viraram regra do ponto de vista de compartimentação. Talvez esse aqui já tivesse a necessidade de ter mesmo a aba de compartimentação, não vou lembrar agora, mas essas abas ficaram, de fato, bem executadas, ficaram retinhas, ficaram clarinhas, ficaram muito bonitas, né? No fim tem um vídeo, depois eu vou tentar, a Sheila passa para a gente, mas, por exemplo, tudo, os caixilhos, etc., eles já subiam acoplados na placa, né? E já iam direto para o local deles, da forma que era para ser colocado. Então, não tinha quebradeira para depois encaixar o caixilho, já vinha tudo encaixadinho. Foi, de fato, uma experiência muito rica que a gente teve, e assim foi sendo o prédio, né? Foi sendo construído, os painéis, esse acho que foi um dos primeiros painéis que chegaram na obra, e foi um processo, de fato, muito, muito, muito bacana. Depois teve N detalhes que a gente foi aprendendo na obra, a cor do mastic, quando isso virava, eu achava importante isso virar para dentro do ambiente do terraço, obviamente, tem que virar para a lavanderia, etc. E aí, N detalhes foram sendo discutidos na obra, né? Que cor é o mastic aqui de junta? É preto? É cinza? É marrom? Como seria a plaquinha de visitação dos shafts, etc. Tudo isso foi muito, muito rico do ponto de vista de arquitetura, de engenharia, de construção, de obra. Aí mais detalhes, né? O drywall entra sempre, as placas são sempre externas, o drywall entra por dentro completando o resto. Provavelmente essa foto da esquerda desse bloco de tijolo deve ser alguma coisa a ver com a área comum, né? Mas, enfim, a gente foi construindo todo o processo, né? Aqui aparece bem, né, uma foto lateral, que aparecem as questões todas de cor de junta, abinha, aqui vem de uma cor, aqui vem de outra, e assim por diante. Foi muito rico, né? Quer dizer, aqui marronzinho, aqui marrom mais claro, aqui outra cor. É complicado de ajustar tudo isso, mas ficou muito bom lá no local, depois de pronto. E o projeto? O projeto ele foi feito em BIM, a gente vem trabalhando em BIM há algum tempo, conforme os clientes foram nos obrigando, porque o escritório é relativamente novo, né? E há 2 anos veio a pandemia, deu uma atrasada um pouco nesse processo, mas a gente veio trabalhando em BIM. Esse foi um dos primeiros que a gente fez em BIM. Foi ótimo que tenha sido assim, porque houve tempo de ajustes necessários para que o cronograma fosse seguido, né? Mas é um projeto muito interessante do ponto de vista de detalhamento, de como ele foi feito. Esse desenho especificamente é um detalhe que eu gosto muito, né? A gente camuflou um pilar que tem na estrutura, criando outros ao lado, né? De forma que quando você passa na frente do prédio, você não consegue visualizar o que é pilar, o que é brise, o que é elemento, né? Todo o projeto teve que ser paginado, né? A gente criou uma nomenclatura, colocando o tom certo das cores, criamos um pequeno módulos que foram se repetindo ao longo do prédio, né? Foram sendo montados aqui como Lego, como um predinho de montar.
e foi sendo construído, o executivo foi dessa maneira e deu pouquíssimo trabalho do ponto de vista de revisão. Né? Mais detalhes aqui, né? Detalhes das áreas de serviço, as placas de inspeção que vocês viram fotos, as benditas abas de compartimentação, os encaixes das cores das placas com janelas, toda a lateral, toda a planta especificada direitinho qual placa seria ali, né? Então, foi um trabalho muito bacana que a gente fez do ponto de vista, deu trabalho, obviamente, mas muito compensador, né? Ficou realmente muito legal do nosso ponto de vista. Alguns detalhes a mais, né? De como foi colocado as coisas, etc. Aqui é um videozinho que eu peguei da Stamp, que eu achei interessante, né? Como é rápido, né? Você tem a estrutura, depois você tem o fechamento de alvenaria, logo vem uma placa pré-moldada, que é da entrada do ambiente. Eles usaram até o modelinho nosso aqui para as placas entrando dentro do ambiente e depois o ambiente acabado, né? Muito rápido de ser feito isso, né? Depois mais algumas obras, mais algumas fotos da obra já finalizando, né? Mais algumas fotinhos, tal. E depois ele finalizado. Aqui tem um detalhe que eu acho bacana, né? Salientar, eu falei com o Márcio Afonso essa semana, liguei para ele e falei, vou falar sobre o nosso filho, o Gabriel, o que você me diz que seria legal de ter falado, né? Eu até anotei, ele falou primeiro que reduziu bastante o tempo de obra, ali a Gabriel Monteiro da Silva é um local assim, bacana, está no meio dos jardins, está ótimo, está tudo certo. Porém, o trânsito não é fácil na região, a chegada não é fácil ali de material, mesmo que ele vá à noite. Então, essa questão da construção pré-moldada agilizou demais a chegada do material na obra, demais. E contou que em determinados momentos houve a possibilidade de chegar o caminhão, estacionar e já do próprio caminhão a grua já subia a peça para o andar que ela precisava encaixar, né? Ele também falou que teve uma queda, deixa eu ver o termo que ele usou aqui, disposição a riscos na questão de segurança do trabalho. Você deixa de ter os balancinhos que sobe, que desce para pôr alvenaria, sobe depois para pôr pintura, desce para pôr caixilharia, enfim. Ele falou que isso diminuiu muito, 80%, né, a exposição a risco de segurança do trabalho e tal. Sustentabilidade, ele fala, bom, o que você economiza na obra em termos de perda de material, de água, de consumo de energia, é uma coisa extraordinária, né? Então, nos tempos atuais, a gente não deveria dissociar isso do nosso dia a dia, dos projetos que a gente concebe, né? Foi uma feliz coincidência de tudo convergir num projeto que foi legal desse ponto de vista também. Aqui tem mais algumas fotos dele finalizado. Outra coisa que ele me falou é que, a partir deste projeto, a Tegra está fazendo outro projeto, também usando placa pré-moldada, né? Também usando a placa pré-moldada, já como uma coisa desde o início, né? Desde a concepção, não foi que foi alterado como uma alternativa a custo e tempo de obra, etc., como foi o nosso caso, mas que tem funcionado muito bem e que, enfim, é mais uma coisa que a gente queria falar. Aqui vê bem o detalhezinho, como ficou bem feitinho essas questões das plaquinhas de verificação de shaft, etc., a abinha aqui, a bendita aba com pingadeira já direitinho, né? É tão difícil, a gente tem feito isso agora por causa de compartimentação que o bombeiro exige, né? E a gente vai na obra e essa placa aqui, puta, sempre grande, difícil de executar. O pessoal de obra, mestre de obra, olha para a gente, quer me matar por causa dessas abas, porque ela não é fácil.
Os clientes não sabem se é mais fácil fazer por baixo, se é mais fácil fazer por cima da viga. Fato é que quando você faz o pré-moldado, detalhes como uma pingadeira, que a gente faz detalhe de pingadeira, acho que é o primeiro trabalho que a gente faz quando é estagiário, né? Detalhar a pingadeira. Aqui fica certinha, né? Espetacular, fica super reta, bem feitinha. Isso é um alívio quando você chega na obra. Aqui detalhes, né? Aquele detalhe que eu brinquei, falei que achava legal os brisas que a gente fez viradinhos, que você não sabe direito ao certo o que é pilar e o que não é. Enfim, deu muito certo essa questão toda. A gente, outro dia falando com o pessoal do executivo, quer dizer, a gente suprimiu as bonecas, conseguiu encaixar o caixilho na própria face do pré-moldado. São detalhes que na correria do dia a dia, dos projetos mais convencionais, a gente tem dificuldade de impor, inclusive, por questões várias de costume, de obra, etc., mas que aqui a gente conseguiu exercitar, né, e colocar à prova aí, foi muito legal. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Oh, meu Deus. Luiz, acho que o nosso tempo está... Estamos com o tempo... Mas acabei no tempo. Foi o último slide. Então tá bom. Então tá ótimo. Muito obrigado. Olha, agradeço muito a sua participação, foi excelente a sua palestra, e eu queria avisar o pessoal que está assistindo que ao final nós vamos ter uma sessão de perguntas, então se vocês já tiverem questões que vocês querem ir mandando aí para a gente pelo chat, eu já vou dando uma olhada aqui, a gente já vai se organizando, né? E agora, por fim, iremos apresentar o caso do escritório associado ID Studio, apresentado pelo sócio titular Henrique Mélega. Ele é arquiteto e urbanista formado pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAP, em 1999, especializado em conservação de energia e conforto ambiental em edificações, SECASI pela FAO-USP, FUPAM em 2003, sócio fundador da ID Studio Arquitetura em 2014, escritório com atuação nacional em projetos residenciais, comerciais, hoteleiros e de uso misto. É diretor criativo de uma equipe jovem com uma visão moderna sobre arquitetura, construção, responsabilidade social e mercado. Foi presidente das BEA São Paulo, Associação Regional de Escritórios de Arquitetura de São Paulo, durante a gestão de setembro de 2019 a julho de 2021, e atualmente é vice-presidente de Relações Institucionais, também é membro do Conselho Gestor da SMUL, Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento da Prefeitura de São Paulo. Henrique, a palavra é sua agora. Oi, gente, bom dia. Obrigado, Perina, pela apresentação. Obrigado a todos que estão presentes virtualmente aqui. Se estão me ouvindo bem, se a tela está azul, se tiver algo errado aqui, me avisem. Eu quero fazer apresentar depois do Itamar e depois do Luiz, os caras que... O Luiz, inclusive, tive o prazer de ter trabalhado com ele por quase 15 anos. É um prazer estar aqui com eles, uma honra. E, enfim, eu queria fazer uma reflexão aqui, um pouco além da fachada, do material aplicado, né? Inserir a questão da fachada num contexto um pouquinho maior de industrialização de uma obra e, enfim, colocar a fachada como uma parte, né, como um sistema do projeto, óbvio, falar aqui com um ênfase em fachada, colocar prós e contras do sistema que a gente utilizou aqui, apresentar o nosso projeto, que é um projeto de pequeno porte, na Vila Mariana, tem um terreno de cerca de 700 metros quadrados, e a incorporação e a construção da Urbic, né, e é uma torre residencial, são 11 pavimentos, tem 10 unidades por andar, são apartamentos pequenos, tem área de lazer na cobertura, né, no rooftop, tem área de lazer no térreo. Enfim, passando informações gerais do projeto, o nosso escritório aqui do estúdio fez tanto projeto de arquitetura quanto de interiores, né? Como peculiaridades, assim, que eu acho que vale a pena mencionar, o projeto foi 100% executado em BIM, a obra é totalmente industrializada, de baixo impacto urbano e ambiental, inclusive devido ao tamanho do terreno, né, que é compacto, é pequeno, e pela uma localização num contexto urbano relativamente denso,
Foi importante essa opção por um sistema industrializado, por sistemas industrializados, né, como um todo. Então, a estrutura é metálica, as vigas e pilares, lajes planas em concreto moldado em loco, fundações em concreto também. A fachada é pré-fabricada em concretos pré-moldados, né, em painéis de concreto pré-moldado. As instalações hidráulicas são modulares, elas chegam, principalmente as junções, as conexões, chegam prontas na obra. Então, não tem o trabalho de instalação, quebra-parede, enfim, não existe. São chassis montados, pré-montados numa fábrica. Tudo isso foi um processo de desenvolvimento que a gente fez. A gente fala que o normal aqui no Brasil é a gente trabalhar num projeto cerca de 1 ano e numa obra cerca de 2. Aqui foi exatamente o oposto. A gente trabalhou 2 anos em projeto, mais ou menos, para ter uma obra que tinha sido estimada em 7 meses, mas acabou sendo executada em 12, porque ela foi executada em 2020, exatamente no ano de pandemia, então teve alguns atrasos. A previsão para essa obra era coisa de 7 meses, e num fluxo de incorporação, né, do mercado de incorporação imobiliária é bem curto, é uma exceção total, que está baseada em 24 até mais meses, né? E as vedações internas em drywall. É um projeto que tem suas limitações, tanto de porte, de terreno, enfim, mas também de orçamento. Ele é muito voltado para um público de estudantes, ele é perto da SPM e da Belas Artes, e foi exatamente ocupado por esses estudantes muito rapidamente. Falando de conceitos aqui, antes de a gente entrar no assunto de fachada, se eu me apressar, eu quero deixar um tempinho para o debate depois. Falando em construção industrializada, em processos de BIM e tal, conceitos e resultados também, vou listar aqui alguns conceitos aplicados no projeto e na obra e os resultados deles. Então, obviamente, redução de prazo, né? Grande parte da construção foi feita em fábricas, né? E chegam prontas no escritório, no canteiro, desculpa. Aqui tem um detalhe da própria estrutura, né? Como ela vinha pré-montada, as vigas e eventualmente soldadas, aparafusadas na obra. Eu tenho um videozinho legal que depois mostra o sistema de montagem, é bem rapidinho, mas é bem elucidativo. A gente fala num projeto como esse em sistemas, e não em processos artesanais. A gente não está empilhando bloco, a gente está falando em vedação, a gente está falando em fachada, né? Então a gente fala em sistemas, e não em peças de um processo artesanal, de processos artesanais. Então não tem assentar bloco, a fachada chega pronta, chega com acabamento, a fachada chega pronta, ele é montada pela grua, que é o funcionário que mais trabalha lá na obra. Redução de impacto ambiental e urbano, óbvio, a gente tem canteiros menores, a gente consegue implantar um projeto como esse num terreno pequeno, exatamente porque o canteiro não ocupa espaço, não existe canteiro, né? Uma logística bem planejada, os caminhões chegam, descarregam direto no pavimento em que vai ser usada determinada peça, e já muitas vezes direto para a montagem. Então, o caminhão chega, encosta um painel, por exemplo, dando ênfase aqui na fachada, já monta, e a própria grua levanta do caminhão e já posiciona, né? Então, isso tudo, óbvio, também um impacto ambiental, né, uma redução desse impacto, no desperdício de material, que não fica no canteiro, não tem jogar fora, não tem lava-roda de caminhão que entra e sai na obra, não entra caminhão na obra, não existe isso, é impossível até num terreno como esse. Então, isso também é um impacto ambiental reduzido, um impacto urbano, né? Redução de canteiro, desperdício, como eu falei, a otimização na questão de desempenho, garantias, controle de qualidade e manutenção, porque uma vez, né, de novo, a gente está falando de sistemas industrializados que podem ser aferidos, né, o desempenho no laboratório, enfim, no ambiente controlado, então você consegue mensurar, muito diferente de uma parede de alvenaria, por exemplo, que é assentado, o bloco da variação, a massa, a quantidade de massa, o reboco, o embolso, aquele monte de coisa que compõe uma parede de alvenaria e que está sujeita à variação de quem chapeou, enfim, isso tudo é difícil de controlar e garantir. Hoje em dia a gente tem uma norma nacional, a NBR, que nos obriga a essa aferição de desempenho. A gente tem que garantir o desempenho que está na nossa edificação e nos sistemas que a gente está projetando e construindo, né? A eficiência nas etapas de projeto de compatibilização, pelos projetos, não pelos sistemas serem industrializados, mas principalmente porque a gente usou a metodologia de BIM, que são complementos perfeitos, né? A industrialização e o BIM vêm de mão dada, são complementos ideais
Trabalhando com sistemas construtivos, a gente tem essas partes já em BIM, já carregadas no modelo, o próprio desempenho, as peças, você consegue tirar quantitativo, orçar, enfim, direto do seu modelo, né? Então, a gente não está falando de um projeto desenhado, ele é um projeto modelado, né? Obviamente, aqui, ganhos de escala na produção de obras, eu estou falando como um todo, ganho como um processo industrializado no mercado, você pode escalar, você pode produzir vigas para mais de uma obra numa fábrica, simplesmente planeja a logística, elas vão para essas obras. Então, tem um ganho de escala envolvido. E, sem dúvida, a qualidade do meu produto final é indiscutível. O acabamento, como eu falei, o próprio ambiente construído, a aferição de desempenho. Então, eu sei que eu estou falando de conceitos rapidamente e vantagens e qualidades de um processo construtivo industrializado, né? Uma foto aqui aproximada da fachada, então é muito parecida como a fachada em si, com o sistema que o Luiz mostrou, né, no projeto dele. Ele é toda a fachada inteira pré-moldada em concreto, ela chega pronta, né? Então a fachada é um sistema composto, né? Tem elementos que compõem a fachada, então você tem caixilho, enfim, tem as vedações, e essa visão sistêmica a gente consegue, como eu falei, mensurar com precisão o desempenho, custo, a qualidade, prazo, garantia, enfim. Falando especificamente desse sistema, tá? Do concreto, pré-moldado, que a gente tem amplo acesso aqui no Brasil, vou falar em duas linhas aqui. Sistema pré-moldado, vou falar algumas vantagens, e embaixo uma comparação que coloca ele em desvantagem. Então, a gente tem aqui um custo compatível com o padrão de construção do mercado brasileiro. O padrão de construção no Brasil é muito baixo, então, obviamente, isso daqui a gente já está falando de uma coisa que é uma exceção no nosso mercado, mas é um custo compatível, é um custo baixo, é uma tecnologia muito conhecida, relativamente antiga, então a gente não está falando de nada absolutamente inovador. Mas é uma vantagem, ele tem um custo compatível, a gente está falando de um processo industrializado, a gente tem que fazer com que ele seja viável no nosso mercado. E não olhar para uma obra feita, sei lá, na Noruega ou no Japão e sonhar com isso aqui, as coisas são diferentes, as realidades são diferentes. O desempenho desse sistema é adequado às normas nacionais, tem a rapidez de montagem, simplicidade logística, né, que a gente precisa ter aqui no Brasil, ampla disponibilidade de material e mão de obra, importantíssimo também, né, para que esse custo funcione, para que realmente haja disponibilidade de material, que não seja uma coisa escassa, que vai ser um problema na obra. Ele é durável e de fácil manutenção. Comparado com alguns sistemas mais avançados, né, ele tem um peso elevado, sobrecarrega a estrutura, não tanto quanto uma alvenaria convencional, mas ele é de concreto, ele é maciço, e ele pode ter um desempenho melhor, comparando aqui com sistemas mais avançados, embora o desempenho dele eu tenha colocado aqui que ele é adequado, né, para a nossa realidade e para as nossas normas. Tá? Vou passar rapidamente as plantas. Você tem uma planta do térreo, tem um salão grande aqui no meio, acho que isso aqui eu vou passar sem muita ênfase, né? Então, tem uma área de lazer, é tudo aberto, são todos de uso múltiplo, né? Cada área pode ser usada para estudos de dia, para confraternizações à noite. O pavimento tipo, os corredores têm iluminação natural, e uma área de lazer lá em cima. Eu quero mostrar as fotos, tá? Então, estou acelerando mesmo. As fachadas. E esse videozinho é importante para a gente mostrar rapidinho como que esse prédio foi construído. Então, uma animação que mostra esquematicamente a obra, né? Então, foi extraído do nosso modelo em BIM. Então, a gente começa aqui com uma perfuração, como qualquer obra, né, convencional, para cravar as estacas, né? Depois disso, a gente tem uma escavação para o subsolo, e para as próprias sapatas que estão lá embaixo, que são os alicerces aqui, vamos dizer. Então, a partir daí, a gente começa a subir a estrutura, né? Então, a gente fez a fundação, chega a grua, né? Antes de mais nada. A gente não pode esquecer que toda obra vem em pedaços, né? Vamos dizer. Os pilares de aço, né? Então, eles são montados, são aparafusados, soldados. Então, os pilares são compostos em módulos de 2 pavimentos, não são por andar. Então, a gente vai ver que os pilares têm aproximadamente 6 metros, e são montados a cada 2 pavimentos, isso daqui, tá? Vai dar para ver na hora que eu começar a subir o escoramento para a concretagem da laje, e aí sobe a estrutura, de fato, do térreo, né, dali para cima. Toda a estrutura, a laje vai intertravando essa estrutura,
E aí começa a montagem da fachada. As placas chegam todas de caminhão e já são posicionadas, são fixadas, e não tem massa, não tem bloco, absolutamente nada. As vedações internas são de drywall também. Né? O guarda-corpo, nesse momento, é uma questão de segurança até da própria obra. Essas são as carenagens, os chassis que eu falei. Então, cada pecinha dessas vem com todas as conexões já montadas da fábrica, lá em Jacareí, se não me engano. Enfim, vem pronto. Então, só são conectadas lá, não tem quebra-quebra, a alvenaria sobe em drywall, fecha essa carenagem, são só conectadas os kits, vamos dizer, os sistemas de misturador, o esgoto simplesmente conectado, está tudo já dentro dessa carenagem. E o resultado é esse. Eu vou mostrar algumas fotos, o prédio está pronto há mais ou menos 1 ano. Para quem quiser conhecer, na Rua Tomás Alves, a Urbic incorporou e construiu. Irina, se eu tiver com tempo aqui, me avisa, eu vou passar rapidinho as fotos aqui, tá? Fotos da obra. Então, essa grua montou toda a obra, que dá para ver a estrutura metálica por trás, era um quebra-cabeças essa obra, muito interessante, limpíssima, impecável. Então, aqui dá para ver a fachada, os painéis também, no mesmo sistema que o Luiz mostrou. Tá? O detalhe da fachada aqui à direita, o detalhe da grua, no fosso do elevador à esquerda. Aqui as instalações elétricas dentro da estrutura do drywall, essas tubulações, esses furos aqui permitem que as instalações passem, transponham essa estrutura. Aqui à direita, uma das placas no caminhão, esperando só a grua içar e montar. Aqui a gente está dentro, essa parede que vocês estão vendo é exatamente a fachada. Por dentro ela é revestida com drywall. Infelizmente, porque cobre a estrutura, eu acho maravilhosa a estrutura aparente, a gente não conseguiu fazer em todos os ambientes que a gente gostaria, porque ela depende, para ficar aparente, de uma pintura intumescente que é muito cara, para proteção contra incêndio. Essa proteção que é feiosa, ela é mais barata, está aqui. Então, essa coisa que parece uma terra é um sistema jateado para proteção térmica, né, em caso de incêndio, porque o aço ele é muito deformável, né, com calor, e uma estrutura dessa pode colapsar no caso de incêndio. Então, aqui dá para ver bem a fachada, tem uma paginação. A pintura intumescente que a gente fez, a gente usou uma cor original dela, a gente não quis nem pigmentar, essa cor é tipo um zarpão mesmo, a gente assumiu isso no conceito da arquitetura. Então, aqui externamente, o aço é aparente, a estrutura em aço é aparente, uma visão noturna. Então, na lateral, onde tem os terraços também, a estrutura ficou toda aparente. Então, a fachada é composta, de fato, pelo concreto pré-moldado, pelo aço da própria estrutura, aparente, ela não é revestida, pelo gradil em ferro e pelos caixilhos que vão montados direto nesse pré-moldado. Então, a gente fez um trabalho de interiores também, que a gente buscou aproveitar esse sistema estrutural, que eu acho bonito ter exposto. Então, esses dois que estão aí não são modelos, eles são moradores, são estudantes da Belas Artes. Pedi para eles fazerem uma posezinha, ela fica aí, conversa, a gente tirou a foto. Então, tem o rooftop lá em cima, né, tudo metálico, o piso também é pré-moldado, um piso elevado aqui, né, no caso desse pavimento, as instalações passam por baixo. E à esquerda um bicicletário, um detalhe de estrutura, uma academia, mais um detalhe de estrutura, todos os lugares que a gente conseguiu, a gente deixou aparentes, principalmente no térreo. Nosso salão, né, pessoal estudando. De novo, uma imagem lá de cima. Nosso rooftop. Uma imagem aérea, dá para ver aqui um pouco da fachada também, o acabamento desse rooftop. No final, um projeto bem simples em termos conceituais, mas com uma visão de projeto e execução que não é muito convencional para o nosso mercado de incorporação e construção, aqui no Brasil, pelo menos. É um caso interessante a gente falar e, assim, assumindo que é uma obra industrializada, ainda não nos termos mais eficientes, eu diria, ou ideais, né? Mas é um bom esforço aqui, trabalhar em BIM, uma metodologia interessante, e aí a industrialização foi até da estrutura, a fachada, as instalações hidráulicas e elétricas, então é um caso que tem uma riqueza aqui para falar, e daria até para aprofundar. Mas, enfim, a minha apresentação foi essa. Estou à disposição. Obrigada, Perina. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Um abraço. Muito obrigada, Henrique. Imagina, valeu. Muito obrigada, excelente. Inclusive, a gente já teve aqui um comentário que o vídeo é super didático. Depois esse webinar vai estar gravado no nosso canal do YouTube, então vocês vão poder acessar de novo para assistir.
Eu tenho aqui algumas perguntas, né, que eu vou colocar aqui para vocês, e aí eu gostaria que vocês se candidatassem a responder, os nossos participantes. Eu vou dar 10 minutos para perguntas e depois eu encerro, tá? Então, eu vou pela ordem das perguntas que eu fui recebendo. A primeira pergunta que eu tenho é: de que forma o mercado imobiliário mais tradicional impacta no uso dos revestimentos? Henrique, Luiz, Itamar, quem quiser falar, são bem-vindos. Pode, lógico. Isso é assim, o mercado, ele adora novidades, né? Ele adora novidades, ele gostaria de colocar coisas sempre novas, tal, mas eu sempre não posso nunca esquecer que o mercado imobiliário é uma equação financeira, né? E isso é um grande limitador para a inovação, às vezes, né? Tanto que a gente anda em manada, né? O projeto do mercado imobiliário vai em manada. Então, agora a gente está conseguindo colocar brises, né, em todos os projetos que a gente faz, né? Eu e o Henrique, quando a gente trabalhou junto, a gente foi, se não me engano, a gente foi o primeiro projeto que a gente fez brise lá para o Terepins, lá na Grande Julieta. 2003, eu acho. E sei lá quanto. Aqueles brises que... Enfim, a gente vai em manada. Agora está podendo fazer brise. O mercado também se adapta, percebe o momento que está todo mundo solicitando brise e talvez consiga produzir. Tem outros players aí, né? Sumetais. Não consigo fazer Lux Salon, às vezes por preço, vou para Sumetais, ou com outro semelhante, tal, os genéricos, né? Que atendem o mercado imobiliário e que a gente consegue, de um tempo para cá, a gente há de convir, projetos modernos, projetos mais bacanas têm saído do que há um tempo atrás. A gente tem conseguido escapar da pintura simples, sempre simples, a pintura simples. A gente consegue, com os projetos novos de muita coisa no térreo, lojas, etc., consegue usar um pouco mais de material. Mas a questão do custo é um negócio que impacta demais, demais, demais. E aí, como não tem um antecedente, as pessoas ficam com medo de fazer e complica bastante. Isso é um negócio. Você quer comentar, Henrique, Itamar? Isso depois gera muito retrabalho. Em que momento do projeto vocês conseguem tomar esse, vamos dizer, definir o caminho de qual revestimento realmente vai ser essa viabilidade? Vou falar, posso dar uma palavrinha, Luiz? Eu vou falar de novo do ponto de vista de uma obra industrializada, que eu acho que é uma coisa que a gente não deveria nem tentar fugir. Óbvio que o que acontece na vida real é um pouco diferente, a gente sofre muitas idas e vindas no projeto, muda o acabamento, faz o orçamento, tem que revisar. Mas o ideal é que, de fato, a gente trabalhe mais o projeto e planejamento, para a gente poder ter uma obra mais rápida, mais simples, porque a obra é muito impactante na cidade, para o meio ambiente, enfim, em geral. E um projeto não, né? Um projeto bem feito ele vai gerar uma obra com menor impacto. Então, o mundo perfeito seria se definir previamente o sistema construtivo, né, de estrutura, a metodologia de projeto, o que vai ser na fachada, tal, para você já trabalhar com essas premissas e você ter uma visão linear do negócio. Mas a gente sabe que não é assim que acontece. A nossa economia também não é assim. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz esse projeto para a Urbic, lá na Tomás Alves, e a gente estava fazendo um que já está com a obra bem avançada aqui na Sabiá, em Moema. Também teria a estrutura, seria no mesmo sistema construtivo, inclusive estrutura exatamente como esse foi feito. Já também buscando esse ganho de escala que eu falei, de uma obra industrializada. O que aconteceu em 2020 e 2021? O preço do aço explodiu. Não sei dizer quanto que ele subiu, se 30%, 40%, e aquela obra orçada em 2020 simplesmente não custava mais do que ela custava em 2020. Então, a gente teve que refazer o projeto inteiro. Então, também tem uma questão de conjuntura também, né, mais econômica do país e do tempo que a gente tem vivido, que achata um pouco e acontece exatamente isso que o Luiz falou. A gente acaba muito preso numa questão de custo, de padrão de obra, que aqui no Brasil ainda está engateando.
Acho que uma coisa como uma norma de desempenho, a gente torce o nariz na hora que vem, mas é para o bem, inclusive, de quem projeta, né? E principalmente para quem adquire um imóvel, mas eu acho que no final fica muito preso no custo mesmo, e também em questões econômicas do país. Não dá para culpar só o incorporador, ou só o consumidor, ou os arquitetos, é uma questão macroeconômica difícil, e a conta é dura, né? O lençol é curto. Tá certo. Eu vou passar para outra pergunta, que é relacionada à manutenção desses sistemas industrializados, né? A pergunta é se, assim como o painel Stamp, também é remoção total da placa e substituição, ou se eles podem ser pintados, reformados direto na fachada, sem necessitar de mão de obra especializada. Se eu puder dar uma palavrinha sobre isso, a manutenção, pelo menos desses dois sistemas que eu e o Luiz mostramos, que são parecidos, apesar do acabamento ser diferente, então, eles não são pintados, tá? No caso do meu projeto, ele tem um agregado exposto, tá? A cor que você vê lá, até o azul que a gente tentou colocar, a gente escolheu pedrinhas para formar uma mistura que fosse azulada. A forma de manter isso daí é jatear, é lavar, simplesmente, não se pinta. Pode pintar, vai ficar um horror, né? As placas podem ser substituídas. Oi? É só lavar, com vapor. Um jatear, é um jateamento. Com relação à placa ser removida, eu acho que é muito difícil haver a necessidade, a não ser que uma se parta por alguma coisa muito específica, porque o acesso a instalações é tudo feito por dentro, internamente, né? Então, a não ser que realmente haja um acidente, alguma coisa lá, não tem a necessidade de ser removido, pelo menos nesse projeto que eu apresentei. Tudo que você poderia fazer em termos de revisão de algum sistema hidráulico, elétrico, é feito por dentro, e dentro as divisórias são removíveis, né? Os painéis de drywall são removíveis e podem ser refeitos. Não sei se eu respondi a pergunta inteira, se alguém quiser complementar. Não, acho que está ótimo, Henrique. E para finalizar, eu tenho uma pergunta que é geral para os 3 escritórios. Se vocês conseguem definir em poucas palavras como começa o processo criativo de criação de fachadas. Eu vou pedir para o Itamar começar, que ele não participou ainda das respostas. Obrigada, Itamar. Está sem áudio, Itamar. Itamar está sem áudio, não estou ouvindo nada. Eu também não estou ouvindo. Bom, então, Itamar, vamos ver se vou pedir aqui, veja se você consegue, eu vou pedir para os meninos responderem, então, Luiz, Henrique, por favor. O processo o criativo da fachada, ele sai mais ou menos junto quando a gente consegue... Ó, Itamar, você conseguiu? Você avisa aí. Mais ou menos junto com a concepção inicial do projeto, né? Mesmo o Itamar, né? Ele estava falando do tanto de produtos diferentes que compuseram a fachada dele. Acho que esse é um processo, pelo menos para mim, deve ser meio junto, etc., com o início do projeto. Obviamente, às vezes, as plantas são muito semelhantes, tá? Você acaba trabalhando ou fazendo outros elementos durante o processo, que foi o nosso caso. Era de um jeito, virou de outro, mas não perdeu a linha essencial do projeto, que eram os terraços no canto, as linhas verticais. Vai lá, Itamar, fala aí. Está mudo. Está mudo. Pior que o microfone dele está habilitado, dá para ver aqui no Zoom lá, mas não está abrindo. Ele não aparece como mudo, né? Itamar, será que não está ligado para fone? Fone, será que não está para fone, Itamar? Clica do lado esquerdo no microfone, Itamar, e tenta mudar o microfone. Está ativo.
Olha, Itamar, se te serve de consolo, comigo aconteceria mais ou menos igual várias vezes. Estão me ouvindo? Agora estão me ouvindo? Agora sim, excelente. Bom, como o Luiz falou, realmente no prédio residencial, a fachada vem muito das plantas, principalmente prédio residencial tem muito isso. A gente tem o jogo de varandas, tem uma série de elementos construtivos, janelas, e isso cria formas, mesmo o desenvolvimento das plantas já cria uma certa forma, né? Então, é daí que nasce o resultado da fachada. E depois, lógico, o desenvolvimento de imagens, a gente começa a acrescentar elementos construtivos, algumas coisas, e discutir a questão dos acabamentos, né? Que é uma coisa que também acaba envolvendo até a vizinhança, né? Enxergar como é que está o entorno, enfim. O que a gente está sempre preocupado com a estética, isso é primordial, é que esse futuro morador ele não está comprando uma área apenas para morar, ele está comprando um sonho. Então, toda essa concepção de imagem, a criação da fachada, é aquela coisa assim, tipo, para o futuro morador ter orgulho, ter, sabe? Que nem a gente falava antigamente, o cara comprava um carro, olhava o design, o apartamento ele comprava X metros quadrados. Hoje não, hoje a gente tem essa preocupação estética e é forte. A pessoa que está comprando um apartamento para morar, ela está olhando a planta, está olhando os equipamentos que ela vai usufruir dentro do prédio, e essa questão estética, porque isso valoriza muito o imóvel dela. Então, ela é uma coisa que dá uma satisfação, sim. Além do apartamento, essa questão estética ela é muito importante. Então, a gente tem essa preocupação muito forte com a plástica do resultado final do projeto. Obrigado. Henrique, você quer falar rapidinho? Rapidinho. Não vou... O que eles falaram, o Luiz e Itamar, eu endosso assim embaixo. Eu queria, na verdade, especificamente nesse projeto que eu mostrei, eu acho que uma coisa que também é determinante na fachada é o sistema construtivo, que a gente quis especificamente deixar aparente, né? Então, ele é uma coisa que é uma peça de engenharia que tem um valor estético. Eu acho isso muito legal, a gente poder se orgulhar de uma coisa que normalmente a gente esconde, né? Então, a gente tampa a estrutura, a gente fecha porque a gente quer vedar, não sei o que lá. Não, aqui a gente queria ter exposto mais até. Obviamente tem aquela questão do custo, né, de novo. Então aqui a estrutura metálica aparente, principalmente no térreo e na cobertura, são um elemento estético presente e, na verdade, sem ser como objetivo. Eles são um elemento estrutural, mas tem um valor estético que a gente quis ressaltar. Muito obrigado. Bom, agradeço muito os 3 escritórios aqui, super bem representados, e realmente é um tema super importante, como o Itamar falou, além da preocupação, acho que dos usuários, né, dos futuros compradores, moradores, com a estética do edifício, vocês estão ajudando a desenhar a cidade, né, então é um trabalho realmente muito importante, muito delicado, porque é o nosso ambiente de vivência, por onde a gente anda, e a gente está vendo aí o trabalho de vocês sempre. Então, agradeço muito vocês estarem aqui compartilhando todo esse conhecimento e essas experiências com a gente. Pessoal, eu vou rodar uma pesquisa rapidinha para vocês avaliarem. Aqui há uma perguntinha só para a gente ter uma avaliação sobre o conteúdo, então a Sheila vai soltar aqui, é só clicar que a gente já vai receber. Eu vou encerrando, primeiro, novamente, agradecendo os nossos palestrantes, muito obrigado pelo tempo despendido aí para preparar esse material, por compartilhar conhecimento que é tão importante aí para o nosso mercado. Agradeço muito a Expo Revestir e a Anfacer
pelo espaço aqui para a gente poder ter essa oportunidade de estar juntos conversando sobre um assunto tão interessante. E gostaria de chamar a atenção para vocês que nós vamos ter mais um webinar das BEA São Paulo, que vai ser sobre revestimentos em residências de alto padrão. Esse vai acontecer na sexta-feira, dia 11, das 4 às 5 da tarde, vamos ter a participação dos escritórios, o MK27 e o FGMF. Então, pessoal, muito obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, viu? pessoal. Passa, Henrique. Gente, obrigado, viu? Tchau. Adorei participar aí e rever Também. os colegas, né? A gente tem que ver, com essa pandemia, a pouco a gente se encontra. Tá joia. Um abraço. Isso aí. Tchau, Luiz. Tchau, Itamar. Tchau, meninas. É. Parabéns, gente.